Boa noite, amados. Pai seja convosco. Dia de hoje, dia 10 de abril de 2020, projeto Salvos para Salvar. Eu espero que o Senhor venha falar no nosso coração nessa noite, Pai. Hoje, simbolicamente, é o dia que Jesus se entregou por nós. Que possamos lembrar com amor desse dia, que possamos manter viva a esperança, sabendo tudo que Ele fez por nós, que não foi em vão, né? Que até hoje, né, tudo que Ele fez por nós reflete na nossa vida, reflete em tudo no nosso viver. Está em Romanos 8, Romanos capítulo 8, onde está escrito assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Pai. Aleluia, Pai. Oh, Senhor, nesse momento, Pai, estende as suas mãos, Senhor, sobre aquela alma aflita, Pai, que anseia, Senhor, pela sua salvação, Pai. Oh, Papai, que quer sentir o seu abraço de amor, Senhor. Oh, Senhor, cura nossas almas, Senhor, para que possamos viver, oh, Senhor, conforme o Teu Espírito, Pai. Oh, Senhor, oh, Senhor,
para que possamos cumprir a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nos usa como seu instrumento, Pai. E que nessa noite, Pai, os corações estejam abertos, preparados para receber o seu amor, Senhor. Porque é o que transforma o homem, Pai. É o seu amor, Senhor. Não há nada mais nesse mundo, Pai. Só o seu amor, Papai, pode nos transformar, nos curar, Papai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. No capítulo 8, né, o apóstolo Paulo, ele é usado por Deus para falar que Jesus já fez tudo por nós, né? Que foi o plano de Deus, né? Que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, né? E aqui nós vamos ter aqui 39 versículos que falam porque Jesus nos justificou, porque Deus nos coloca, né, num lugar de santo, num lugar de justo, através de Jesus, né? Mas aqui no capítulo 7, né, ele contradiz o capítulo 7 anterior, o capítulo 8, ele contradiz a palavra, né? Ele fala sobre a lei, né? Aqui está escrito assim no versículo 1: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem o domínio por todo o tempo, né? Sobre o homem por todo o tempo que vive, né? Aí no versículo 2: Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto viver, ela está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, né? Jesus, quando ele veio para nossas vidas, para que a lei de Deus fosse cumprida, né? Mas quando nós aceitamos o Espírito de Deus em nossa vida, verdadeiramente há uma transformação, né? O que era o homem antigo, o homem pecador, o homem que tinha seus pensamentos voltados para as coisas do mundo, já não pensa mais nas coisas do mundo. Ele está voltado para as coisas de Deus. Ele pensa em fazer a vontade de Deus, em cumprir o que está escrito na palavra de Deus, em se preocupar o que Deus tem para ele, qual o caminho que Deus quer que ele siga, né? Consultando sempre a Deus em seu coração, em orações, né? Porque Deus, ele vai responder, né? No versículo 4 do capítulo 7 está escrito assim: Assim, meus irmãos, também vós estar mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Né? Se você morreu para o mundo, se você deixou as coisas do mundo, se você nova criatura se tornou nos caminhos de Deus, se seu coração está voltado para os caminhos de Deus, né? Você vai começar a dar fruto automaticamente. Automaticamente, né? A palavra que Deus colocar no seu coração vai transformar a vida de outras pessoas, né? Se você tem Deus verdadeiramente dentro de você, se você permitiu que isso aconteceu, se naquele dia que Jesus bateu a porta do seu coração, você permitiu que ele entrasse, né? A partir desse dia, o Espírito de Deus vai agir através da sua vida, vai colocar almas que precisam de você. Quantas vezes alguém chega e pergunta para você se está tudo bem, e você fala que está tudo bem, e essa pessoa começa a reclamar da vida, começa a colocar os problemas dela perante você. É porque ela tem visto Deus na sua vida, é porque ela tem olhado para você e visto que você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que ela espera de você uma palavra que mude,
somente através do amor de Deus, você poderá ajudar essa pessoa. Se o amor de Deus estiver plantado no seu coração, se você estiver pronto, disposto, né? Porque através de nós não conseguimos nada. Através de nós não temos força para nada nesse mundo. Só o Senhor pode nos fortificar todos os dias, pode nos dar um novo fôlego de vida, pode nos encher da sua unção, do seu poder, para que possamos assim ajudar ao próximo. Não é para mim. Tudo que Deus dá para mim, que é revestimento, é poder, é unção, não é para mim. É para o necessitado que aparecer no meu caminho. Aquele que precisa, né? Aquele homem que está à beira do caminho caído. Deus quer te usar para que você coloque a mão sobre ele, uma mão cheia do poder de Deus, e transforme a vida dele. Aqui no versículo 24 do capítulo 7, o apóstolo Paulo ele ainda afirma, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Glória a Deus, aleluia. Nós devemos reconhecer o quão pequenos somos, né? O quão insignificantes somos, mas reconhecer também quão grande é o amor de Deus por nós. O que Deus tem feito por nós. Por mais que eu esteja afastado, por mais que as coisas do mundo sufocam, né? Por mais que a maldade no mundo impere, onde houver busca a Deus, haverá paz, haverá libertação, haverá transformação. Se houver uma busca verdadeira de coração. Glória a Deus. No versículo 25, é o único versículo desse capítulo que justifica, porque através de Deus está escrito assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Porque se não fosse a lei de Deus para nós, né? Como reconheceríamos que estaríamos errando, né? Como poderíamos ter redenção se não soubéssemos do nosso erro, né? Mas a lei de Deus, ela nos mostra onde erramos, né? Porque é impossível o homem não errar, né? Porque tem coisas que de tudo são coisas materiais, mas existem coisas que somente Deus pode saber, somente Deus que sonda o nosso coração pode entender, né? E a glória dessa palavra para nossas vidas, a grande bênção da nossa vida, né, que vem nessa palavra, que vem através da palavra de Deus, que vem através do sacrifício de Jesus, é que quando aceitamos Jesus, é que quando, né, temos no nosso coração a convicção de estar debaixo das mãos de Deus, de estar seguindo os caminhos de Jesus, não somos mais como antes, como criaturas, como um réu sendo julgado, mas sim, Deus nos olha como filho. Oh, glória a Deus! Então, porque a gente erra, né? Mas a gente reconhece onde estamos errados, né? Deus vem como nosso Pai, né? E um pai sempre vai perdoar o filho, né? Por mais que o filho esteja errado, por mais que o filho erre muitas vezes, independente do que o filho venha fazer, o Pai, o nosso Pai Celestial, Ele nos perdoa, porque Ele nos ama, né? E se a gente fizer alguma coisa errada e de coração nos arrependermos e voltar, né, o nosso desejo para estar perto de Deus, para estar recebendo o abraço de Deus, Deus ele vai vir, vai colocar a sua mão sobre a nossa vida, né? Em Isaías 53 está escrito aqui o cumprimento, né? O que foi profetizado lá em Isaías 53. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito
ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou moê-lo. Oh, glória a Deus. Fazendo-o enfermar, quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. O Senhor agradou moê-lo. Era tudo plano de Deus. Tudo que aconteceu, desde a profecia de Isaías, foi tudo plano de Deus para a nossa vida. Aí você vem perguntar, mas por que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Isso era o plano de Deus. Somente através de Jesus. Não teria como haver um jeito de sacrificar animais, não. Teria que vir o Filho, Como diz a palavra, o seu unigênito, o seu único Filho, veio na terra para nos salvar, E quando ele volta, ele é chamado de primogênito, Porque todos aqueles que recebem a Deus são também irmão de Cristo. Ele é o nosso primeiro irmão. Ele nos mostra o caminho. Ele está desde o início de tudo nos mostrando, Cabe a nós seguirmos. Cabe a nós ter o desejo no coração de estarmos prontos para servir a Deus. Aí você fala, mas como irmão, como que eu posso ser guiado pelo Espírito? Como que eu posso ser transformado pelo Espírito? Aqui em Gálatas 5, a partir do versículo 19, está escrito assim: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disenções e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansedão e temperança. São 3 versículos de coisas que não podemos cometer em um versículo só, para seguirmos a Deus, para seguirmos a Jesus. Então que você coloque no seu coração sempre, Gálatas 22. Procure ser, como está escrito aqui, dar esse fruto do Espírito, fazer o amor de Deus estar vivo em sua vida, Porque daí então, nenhuma condenação há para a sua vida e para aqueles também que estão em Cristo Jesus.
Obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo que o Senhor fez por nós, Pai. Nos abençoa, Senhor. Ilumina nosso pensamento, Senhor. Sê conosco, Pai. Livra, Papai, todo o mal da minha família, dos nossos entes queridos, daqueles que precisam, Pai. Oh, Senhor, traz a sua paz, Senhor, onde for, onde tiver um coração aflito, Senhor, onde houver busca. Que em nome de Jesus, o Senhor abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.